Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje eu estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 25 ao dia 31 de julho de 2022. Quais são os principais aspectos, quais são as principais energias? Bom, como vocês podem ver aí, né, o arcano que saiu para a semana já indica que não vai ser uma semana tão tranquila, tão fácil. O que que a gente tem para essa semana? Gente, essa semana vai ser muito importante a gente prestar atenção naquilo que a gente vai falar, naquilo que a gente vai escrever, naquilo que a gente vai comunicar, naquilo que a gente vai espalhar como informação, como conhecimento. Vai ser importante a gente tomar cuidado ao se locomover, ao andar na rua, ao transitar pelas cidades, ou seja, existe um monte de cuidado. Pode ser que existam alguns conflitos entre parentes e irmãos essa semana. Por quê? Isso tudo porque Mercúrio ele está muito ativo essa semana. E é uma semana em que Mercúrio ele vai ficar ativo de forma muito desafiadora. Ou seja, se você tiver que assinar alguma coisa, se você tiver que fazer algum trâmite comercial, compra, acordos que envolva documentos, contratos e coisas do tipo, é importante prestar uma atenção maior durante essa semana, tá bom? A gente vai ter desafios relacionados a isso. E é claro que com Mercúrio também em desafio essa semana, fazendo desafio inclusive com Urano, a gente vai ter aqui, olha, Mercúrio fazendo quadratura com Urano na quinta-feira, dia 28. É importante a gente tomar cuidado com as nossas senhas, com os códigos que a gente utiliza, principalmente para poder guardar algum segredo, para poder utilizar em algum trâmite, informações sigilosas, informações que podem ser espalhadas, que podem ser abertas, que podem ser rompidas. Então, assim, cuide das suas senhas, cuide de documentos que precisam de senha, que precisam de código para ser aberto. Cuidado com Pix, essas coisinhas também é importante. A gente vai ter a Vênus também aqui em Câncer fazendo quadratura para Quirón. Então, segredos de relacionamento, qualquer coisa que esteja ali guardado por uma senha, por um código, por conta de Mercúrio, essas coisas podem vazar. Situações que podem trazer para a gente vergonha, desconforto, como Quirón, também podem vazar. Então, prestem mais atenção essa semana, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui quais são os principais aspectos a gente tem aqui, olha. A gente inicia a semana com a Vênus fazendo quadratura para Júpiter, tá? Já já eu vou explicar essa quadratura aqui de Vênus e Júpiter, porque é um cuidado que a gente vai ter que ter também relacionado ao nosso dinheiro, a gastos excessivos, ou até mesmo iniciar a semana com desconforto nas nossas relações, nos relacionamentos, nas amizades, com os nossos sócios, pessoas que têm algum tipo de laço, algum tipo de compromisso com a gente. É importante a gente evitar excessos. No decorrer da semana, a gente vai ter Mercúrio muito ativo, então falar demais também, exigir demais, de repente soltar os cachorros em cima daquela pessoa, de algo que está te incomodando emocionalmente, porque a Vênus está aí no signo de Câncer. Então talvez a gente queira ajustar as coisas, equilibrar as coisas, ou cobrar alguma justiça, cobrar alguma atitude de um parceiro, de um namorado, de um marido, de uma esposa, e ali, no calor do momento, falar coisas que podem ferir, que aí é Quirón que vai estar ativo também, que podem magoar, que podem até trazer um rompimento para relações, acordos, alianças, contratos e coisas do tipo. Então, a gente inicia a semana com a Vênus fazendo essa quadratura para Júpiter. Aí a gente tem, logo em seguida, na terça-feira, Mercúrio fazendo quadratura para Marte. Mercúrio vai estar aqui, né, e vai fazer essa quadratura aqui para Marte. Aí a gente tem Mercúrio, ao mesmo tempo, fazendo um trígono aqui para Quirón. A gente vai ter a Lua Nova acontecendo no signo de Leão. Esse é o mapa. Vocês veem que tem um grande quadrado no céu, ou seja, a grande cruz está ativa no céu, uma grande cruz fixa, e essa grande cruz vai reverberar pelos próximos 28, 29 dias, porque é uma lua nova, é o início do ciclo leonino, ou seja, a gente vai ter uma lua nova muito desafiadora, e no mesmo dia a gente vai ter Mercúrio fazendo quadratura aqui para Urano, até porque Urano está se aproximando do nó do norte e fazendo ali uma oposição exata para o nó do sul. Marte está se aproximando de Urano e na segunda-feira, olha, aqui no domingo, a gente vai ter Urano fazendo conjunção com os nodos, conjunção e oposição, obviamente, e na segunda-feira a gente vai ter Marte fazendo essa conjunção com o nó do norte e oposição ao nó do sul,
e conjunção com Urano. A gente vai iniciar o dia 1º de agosto, o mês de agosto já vai iniciar cheio de rompantes, mudanças, transformações, trazendo uma estabilidade muito grande para situações sólidas, taurinas da nossa vida. Então esperem aí o vídeo que eu vou fazer do mês, né? Que agora eu estou fazendo um vídeo para vocês com o calendário do mês todo. Então eu vou pegar o mês de agosto e vou falar para vocês o que vai acontecer aí no período de agosto de 2022. Mas a gente já inicia no dia 1º ali com Marte e Urano fazendo conjunção e os dois em conjunção com os nodos norte e oposição ao nodo sul. Imaginem. Então a gente finaliza a semana com essa energia aqui. A gente vai ter Mercúrio também fazendo quadratura aqui para os nodos. Aí a gente tem a Lua fazendo quadratura para os nodos, porque a Lua aqui vai estar em Leão, né? A gente vai ter a lua nova acontecendo. E além disso, a gente tem também, no mesmo dia da lua nova, a gente vai ter Júpiter ficando retrógrado. Então, Júpiter vai começar o seu movimento retrógrado aqui no signo de Áries. Ele vai voltar para o signo de Peixes, vai finalizar os assuntos piscianos e ali no fim do ano ele retorna para o signo de Áries, em definitivo. Então, esses são os principais aspectos da semana. Vamos olhar dia por dia agora para vocês entenderem e poderem se preparar para essa semana bastante bombástica. Então, na segunda-feira já é importante a gente prestar atenção nessa quadratura de Vênus com Júpiter. Essa quadratura, como eu disse para vocês, pode trazer esse desequilíbrio, desentendimento para os relacionamentos e talvez a gente com Júpiter em Áries, Júpiter quase parado, já se preparando para retrogradar. Imagina um planeta de expansão de repente parando e ficando com aquela energia acumulada. Então a gente pode soltar muitas coisas, extravasar, exagerar demais. E esse exagero pode ser em gastos, pode ser emocional, pode ser uma explosão, um descarrego realmente de sentimentos, de coisas que a gente está querendo falar, com Mercúrio super desafiado essa semana, então a gente pode realmente soltar um monte de coisa pelo verbo, falar muitas coisas, mas com Mercúrio também ativo, preste atenção a todos os movimentos financeiros dentro de internet, compras online, enganos, de repente comprar uma coisa e tá levando outra, sei lá, de repente você quer comprar um produto e você acaba comprando um pacote enorme com vários produtos que não vai ter utilidade nenhuma. E aqui é importante a gente tomar cuidado com irritabilidade, principalmente porque o emocional vai estar bastante mexido e bastante desafiado. A gente está mexendo com questões profundas, a gente está ainda aqui no fechamento da alunação de Câncer, a gente está fechando esse processo canceriano, onde a gente mexeu em muitas feridas, onde a gente trabalhou as nossas águas, a gente acabou de sair de uma oposição de Sol e Plutão, então a gente está bastante mexido, a flor da pele. Se for fazer alguma coisa com essa quadratura, tente fazer de uma forma que venha a beneficiar a todos. Júpiter é um planeta que nos auxilia. Se a gente está em equilíbrio, se a gente está em paz, se a gente está pelo menos tentando ter uma consciência maior daquilo que a gente está fazendo. Não deixe os seus instintos falarem por você. Procure colocar um pouco de consciência, entendimento, sabedoria naquilo que você vai falar, naquilo que você vai fazer, naquilo que você vai cobrar, para ter uma certa medida e não sair fazendo as coisas de qualquer jeito, tá? Então essa segunda-feira pede um pouco isso e vocês veem aqui que tem uma lua fazendo quadratura. A lua está aqui no signo de Gêmeos, ainda ela vai entrar no signo de Câncer às 14 horas e 53 minutos, mas antes disso ela vai fazer uma quadratura para Netuno. E é aí que estão os enganos, de repente de comprar uma coisa, achar que é uma coisa e não é aquela coisa, tá? Então prestem atenção aí. Na terça-feira, no dia 26, a gente tem Mercúrio, então a gente já está sentindo esse Mercúrio e esse Marte fazendo quadratura aqui. Então, já no início da semana, a gente tem essa tensão acontecendo. A Lua já entra no signo de Câncer, ou seja, a Lua volta para o seu domicílio e aquele excesso emocional começa a ganhar força também. Até porque o início da terça-feira a gente tem a Lua fazendo quadratura para Júpiter. Então, tem um excesso aí emocional. Aqui é onde a gente pode realmente colocar tudo a perder, porque a Lua vai fazer conjunção com a Vênus e com essa quadratura aqui acontecendo e essa quadratura aqui acontecendo, opa, não custa nada sair por aí cuspindo fogo.
Então, opa, segura a língua, procure ter mais paciência para interpretar os acontecimentos ao seu redor, as histórias. Se alguém falar alguma coisa, procure não levar para o pessoal. Preste atenção a intrigas, fofocas. Essa semana pode ser aquela semana complicada em termos de intrigas e fofocas. O que é uma intriga? Quando você percebe que alguém está falando alguma coisa para poder ver o circo pegar fogo, para poder prejudicar, trazer desarmonia, conflitos, né? Isso tudo também tem relação com a Vênus aqui no signo de Câncer. Então, prestem atenção nessas questões aí, nessa terça-feira. Já na quarta-feira é quando a gente vai ter um dia mais tranquilo, tá? A gente vai ter alguns aspectos harmônicos acontecendo com os nodos, a gente vai ter a Lua aí transitando no signo de Câncer e Mercúrio vai conversar com Quiron. Esse momento aqui pode ser aquele momento em que a gente consiga pescar algumas informações que podem trazer para a gente sabedoria ao lidar com aquilo que está incomodando, com aquilo que está machucando a gente. Então, se você inicia a semana aí com conflito, de repente com o chefe, com o marido, esposa, com o namorado, namorada, com sócio ou complicações nos negócios, pode ser que na quarta-feira a gente consiga compreender aonde que está o conflito, o que precisa ser consertado, qual o tipo de tato que a gente precisa ter para que aquela situação não fique tão complicada. E com a Lua fazendo oposição a Plutão ali, talvez seja esse desfecho mesmo, é o fechamento dessa lunação canceriana. É quando a gente tem sabedoria e consciência ao lidar com algum conflito, principalmente esse conflito interno, conflito em questões íntimas, privadas, e que ali pode ser aquele momento que a gente, opa, vamos usar aqui essa estratégia para que as coisas funcionem melhor. Então, quarta-feira é o dia que de repente a gente consiga fazer isso. Já na quinta-feira a gente vai ter aí a lua nova acontecendo. E a lua nova é leonina. Gente, é importante a gente entender que esse grande quadrado no céu, ele é desafiador, sim, né? Ele está trazendo um desafio para essa lua nova, é um novo ciclo que se inicia, mas nós estamos falando de Sol em Leão. E Sol em Leão é o momento que o Sol ilumina tudo aquilo que pode trazer para a gente felicidade, bem-estar, alegria, criatividade. É um momento incrível para a gente se reconectar com a nossa criança interior. Eu, inclusive, fiz um vídeo para vocês falando dessa entrada do Sol no signo de Leão. E não só isso, mas a importância desse Sol em Leão, porque o Sol em Leão ele está domiciliado e isso favorece a todos nós. Não interessa onde você tem o seu sol, em qual signo o seu sol esteja. Esse sol em Leão, ele vai recarregar as baterias do seu sol pessoal. E é por isso que é importante assistir esse vídeo, ele tá aí no izinho para vocês. Mas qual é o desafio aqui? O desafio dessa lua nova, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. Por isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para você acompanhar os vídeos que eu posto aqui para vocês sempre. E aproveite e já deixa o joinha aí no vídeo, que vocês sabem que ajuda muito, muito, muito o canal. Dá uma pausa, clique aí no botãozinho do gostei e colabore bastante aqui com o trabalho que eu faço para vocês, tá bom? Então, a gente vai ter a lua nova acontecendo no signo de Leão. Mas essa lua nova, o desafio para a gente é justamente a gente encontrar este lugar aonde nós precisamos estar conectados com a nossa verdadeira energia, com o nosso verdadeiro eu, com a nossa verdadeira vontade. E isso não é um trabalho fácil. Não é fácil a gente entender e compreender e aceitar e assimilar quem é a nossa criança interior, quem fomos nós quando a gente era uma criança, quais eram os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades, quais crenças começaram a entrar e construir o nosso ego. O nosso ego foi construído através de crenças, de blocos de crenças, crenças que a gente foi construindo, mas que também veio de outras pessoas, veio culturalmente e foi se estruturando e se cristalizando. E a gente tem esse grande desafio aqui para romper com essa camada cristalizada do ego, aonde a gente acredita que só aquilo que alimenta a gente é aquilo que alimenta o nosso ego. E a gente inicia a semana com uma Vênus fazendo quadratura para Júpiter. A Vênus muitas vezes tem relação com os nossos caprichos. E caprichos têm relação com questões egóicas, com questões que alimentam o nosso ego e não a nossa verdadeira centelha, a centelha divina, aquela luz interior que nos ilumina. E a partir daqui é onde vai começar a acontecer essa ruptura, a ruptura dessas camadas do ego.
Então, vocês veem aqui, olha, que a gente já começa com um Júpiter retrógrado. Júpiter tem relação com as crenças e a Lua vai fazer contato com esse Júpiter e a gente finaliza a semana com o Júpiter fazendo quadratura para o Sol, Júpiter retrógrado. Júpiter retrógrado, que vai acontecer aí no dia 28, às 17 horas e 37 minutos, vai ser aquele momento que a gente vai começar a rever nossas crenças que a gente foi se identificando ao longo da nossa jornada. Então aqui talvez seja aquele momento que a gente comece a ver algumas verdades ou que talvez a gente queira entrar em contato com a nossa verdadeira essência. E aí vai começar um processo de rupturas mesmo. E aí a gente tem, além de Júpiter ficando retrógrado, a gente tem Mercúrio fazendo quadratura aí para Urano. Então mentalmente são dois planetas mentais aqui e o planeta de quebra desses valores, porque Urano está ali no signo de Touro. E isso pode trazer para a gente muitas mudanças para os próximos 28, 29 dias. Mas isso eu vou falar mais especificamente, de forma mais aprofundada, no vídeo da Lua Nova que eu vou fazer para vocês, tá? Essa semana. E aí, o dia 29, nós temos os nodos muito ativos, né? Aqui os nodos, a gente vai ter esse aspecto de quadratura em T muito ativo. Mas a gente está com esse quadrado ainda aí, tá? Os aspectos no céu dessa sexta-feira, desse dia 29, está mostrando que chegou o dia D de mudança, de transformação, de romper com velhos padrões, de mudar muitas coisas e do destino das caras. Ou seja, os nodos estão aí ativos, mostrando para a gente aquilo que precisa ser feito, que precisa ser transformado, que precisa ser abandonado e a direção que a gente precisa tomar, uma nova direção, um novo rumo que a gente precisa dar nas nossas vidas. Então é aquela encruzilhada, realmente, é onde chega aquele momento de encruzilhada e alguma decisão precisa ser tomada. E como a gente tem os nodos envolvidos, não é algo que a gente consiga fugir, que a gente consiga desviar, que a gente consiga enganar. Simplesmente é a vida batendo e cobrando as faturas aí, né? Daquilo que a gente precisa realmente resolver nas nossas vidas. Então aqui é o início disso. O início dessa consciência. Já no sábado, no dia 30, a gente vai ter a Lua fazendo essa oposição aqui para Saturno, ainda na madrugada, e a gente vai ter praticamente a primeira parte do dia com alguns conflitos de ideias, conflito do eu, conflito do coletivo, conflito para entender o que tudo isso significa, qual o meu papel no mundo, o que eu vim fazer aqui, como que eu posso colaborar. Ou seja, a gente fica meio em um debate interno, sabe? Em uma DR com a gente mesmo. DR é uma discussão de relacionamento com a gente mesmo, do entendimento do mundo. E isso pode trazer para a gente algum impasse, até que a Lua entre ali no signo de Virgem. Aí, a partir da tarde, horário de Brasília, as coisas começam a se ajustar, né? A gente começa a reorganizar todos os sentimentos, todas as ideias, todas as sensações. Mas aí, além da Lua, a gente vai ter Mercúrio também fazendo essa oposição. Então, a gente tem Mercúrio, Lua, mas com a Lua no signo de Virgem é onde a gente consegue mudar as coisas, porque o signo de Virgem é um signo de terra mutável, é um signo muito bom para a gente poder administrar conflitos, crises internas. Então, talvez a gente consiga administrar melhor. Só que nesse domingo, dia 31, a gente tem aqui, olha, Urano e nodos entrando no contato máximo que eles podem ter. E aí o bicho pega. O que é o bicho pegar aqui? Sabe essa encruzilhada que a gente se meteu? É aquilo. Sabe aquele solo? É aquele solo taurino que a gente acha que está firme, que está seguro. Ele simplesmente começa a craquelar e aquele chão seguro começa a se abrir. E várias crateras e abismos vão se abrindo ao nosso redor. Quando a gente olha para esse chão, a gente não sabe se a gente vai cair nesse abismo, e o abismo é Escorpião, que é a gente cair ali em Daat, né, da árvore da vida, e passar por um processo de transformação, ou se a gente fica em cima daquele pedacinho de terra instável e a gente encontra um meio de ir pulando pedacinho, sabe? A terra ali toda craquelada, né? A gente vai buscando pisar nos pedacinhos para a gente poder sair daquele lugar de risco. Ou encontrar soluções para preencher
essas crateras e esses abismos aí com estruturas sólidas que podem trazer estabilidade novamente para a gente. É mais ou menos isso. Só que não bastasse isso, ali na segunda-feira a gente vai ter Marte se juntando a esse nó do norte e fazendo oposição exata ao nó do sul e, além de tudo, ainda vai fazer conjunção com Urano. Só que a gente está falando dessa conjunção no signo de Touro, numa lunação leonina. Isso pode trazer uma rachadura em estruturas com essa oposição a Saturno em Aquário, as estruturas políticas, socioeconômica, financeira do mundo todo, abastecimento, fome, mortes. Aqui de Escorpião, muita coisa pode começar a surgir desse momento aqui, desse encontro. E é aquele chacoalho final, podemos entender dessa forma, é um chacoalho final para despertar a humanidade sobre o que precisa mudar, o que precisa ser transformado para que o progresso venha. Porque essa energia aquariana, ela vai ganhar força, ela já está com uma força de uma conjunção de Júpiter e Saturno, que tem um ciclo de 20 anos, mas a gente vai ter em 2023 a primeira entrada de Plutão em Aquário, e em 2024 Plutão vai entrar aí para realmente transformar, para começar um progresso da humanidade. A humanidade vai precisar progredir, evoluir de alguma forma. E com as velhas estruturas, principalmente aquelas estruturas que excluem, que maltrata, que julga, que discrimina, que exclui, que mata por cor, por orientação sexual, por dogmas, religião, crenças. Isso tudo precisa passar por uma mudança. Então a gente está chegando nesse estágio, a gente está chegando nesse chacoalhar aí que vai mexer muito com essas estruturas e a gente precisa se preparar para elas. Agora, isso aqui na nossa vida pessoal pode ser aquela área confortável, segura, que de repente você está aí com o controle de tudo, e essa área pode passar por uma turbulência, seja ela na área financeira, seja ela nas relações, seja ela nos laços, nos acordos. Pessoas podem abandonar a gente, compromissos podem ser desfeitos, ou seja, uma energia de ruptura, de muita ruptura. Então é importante a gente estar preparado para isso e também se preparar para ser resiliente e saber ter o jogo de cintura para lidar com todas essas mudanças e transformações que vão começar a acontecer. E é assim que a gente fecha a semana, e o arcano da semana mostra justamente isso. Olha, não é uma semana fácil. A gente está com 3 de espadas para essa semana. É essa energia que vai dominar essa semana, mas aqui, gente, é o 3 de espadas. Esse arcano não é um arcano de perda, perda mesmo. O arcano de perda é o 5 de copas. Ali é onde a gente perde, ali é onde a gente realmente sofre. Aqui é quando a gente sofre algum livramento, é quando a gente está apegado, apaixonado a respeito de algo, ou de uma situação, ou de alguém, e subitamente aquilo é retirado da gente. Mas aquilo não é essencial, a gente só está com apego. E aqui é quando a gente traz para a consciência ou para a razão aquilo que o coração está apegadinho, apaixonadinho, que está ali, que você consegue superar. O 3 de espadas é assim, a gente chora, a gente passa pela dor, a gente passa por aquele processo de desligamento, é aquele pequeno luto, mas a vida não acaba, a vida continua. As situações ao seu redor, o seu trabalho, as pessoas, o mundo continua funcionando e você está ali sentindo aquela dor. É mais ou menos isso. Então, esse arcano, ele representa para essa semana justamente essa energia de rupturas, porque as rupturas que podem acontecer essa semana são rupturas daquilo que não temos mais necessidade de ter, de ficar apegado, de ficar colado, agarrado àquilo. São rupturas de coisas que precisam ir, que precisam se soltar para abrir um espaço para o novo. Só que esse arcano ele está dizendo, existe a possibilidade da gente passar por esse processo de dor, de vazio. Poxa, aquela pessoa que eu estava segurando do meu lado, aquele relacionamento que eu acreditei até o último fio de esperança se rompeu e agora eu estou aqui com esse espaço vazio, o que eu vou fazer com isso? Passe pelo luto. Não tem problema você passar pelo luto, é inclusive saudável. Você respeitar essa sensação que você está tendo, que de repente você pode vir a ter, de algo que se desamarrou, que desacoplou de você e foi embora. Mas lembre-se, esse lugar onde
ficou vazio, ele pode ser preenchido de alguma forma. Ou uma pessoa pode surgir, uma nova oportunidade de emprego, uma nova oportunidade de viagem, de repente aquele assunto que você estudava, que você acreditava com toda a sua fé, de repente vai vir uma nova consciência, um novo conceito, uma nova filosofia que pode preencher aquele espaço onde você acreditava tanto naquilo, que você tinha tanta crença ali, sua fé estava toda guardada naquele potinho e agora pode ser preenchido com outros conceitos, uma nova percepção. E isso pode trazer para você novas águas, novos ares, novas oportunidades, novos saberes. É o ciclo, é aquele espiral que vai simplesmente expandindo. Você não vai estar aqui para sempre. De alguma forma você precisa ir evoluindo junto. E essa semana pode ser essa semana desse salto quântico. E um salto quântico onde a gente vai ter uma lunação leonina, aonde tudo vai estar voltado para o nosso verdadeiro eu. É a busca da nossa verdade, é o olhar para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é essencial, genuíno. E aquilo que é genuíno muitas vezes pode repelir tudo aquilo que é falso, que é inútil da nossa vida. Mas a gente pode passar pelo processo de dor. É o processo do desapego, da perda que lá na frente, em pouco tempo, a gente vai olhar e vai falar assim: pronto, tudo bem, passou, agora deixa eu trabalhar aqui para trazer novos assuntos, novas experiências para esse lugar onde ficou um vácuo, ficou um vazio. E aí a gente tem muito essa conjunção também da Vênus com a Lilith. A gente vai ter a oportunidade de preencher essas lacunas que ficaram. Então, o 3 de espadas, mais uma vez, gente, o 3 de espadas, ele é muito temido por muitas pessoas que conhecem, os arcanos que conhecem o tarô, mas esse arcano, ele só é um processo, é uma dor que a gente sente de algo que não é essencial, que não é realmente tão importante para a gente. A grande perda mesmo, dentro dos arcanos, dentro do tarô, dos arcanos menores, é o 5 de copas. Tá bom? Só para que vocês entendam. E é isso, pessoal. Essa é a semana que a gente tem aí pela frente, muito potente, muito transformadora, repleta de rupturas, que a gente precisa ter atenção e cuidado com o Mercúrio aí, que a gente vai ter no início, principalmente no início da semana, ali, a semana inteira, que a gente saiba lidar de forma consciente, madura, com muita sabedoria, para que a gente não coloque os pés pelas mãos essa semana e a gente tenha êxito, e a gente entenda as mensagens, os recados, os desafios, eles acontecem, os grandes quadrados, as grandes oposições que a gente tem, esses aspectos desafiadores, eles vêm para tirar a gente daquele lugar que já está cristalizando, porque tudo evolui, tudo se movimenta, tudo expande. O universo, ele respira, né? Ele expande, ele retrai, ele expande, ele retrai. Tudo. O nosso coração é assim, a gente está com o sol no signo de Leão e o coração, ele precisa bombear. Não tem nada parado dentro da gente, está tudo em movimento dentro do seu corpo nesse momento, tudo está em movimento, as suas células estão se renovando aí freneticamente. Quando as coisas começam a estagnar, cristalizar, vem os aspectos aí de quadratura, de oposição, de quincúncio e começa a arrebentar esses cristais que estão sendo formados para que a gente continue o movimento para frente. Tudo está em movimento, mas tudo está indo para frente. Tem aquela imagem, né, que o Sol ele está indo assim, olha, em torno do centro da galáxia. Então, na verdade, por mais que o universo inspire, ainda assim estamos indo para frente. E é isso. Esse é o vídeo do céu da semana para vocês. Desejo para todos uma ótima semana. Lembrando que tem essa tabela de aspectos que eu compartilho com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Elas estão aqui para vocês. Tem as minhas próprias redes sociais, se vocês quiserem copiar aí, são todas Débora Mexica. Lembrando que eu coloco informações no Instagram ali do Encontros Astrológico para vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho. Lembre-se que você pode contribuir e muito para esse trabalho que eu faço se tornando membro aqui do canal. Lembre-se de deixar o joinha, que ajuda muito, muito, muito. Tem o meu site www.deboramexica.com.br. Nesse site tem outras informações para vocês. Está tudo aí nessa tela durante todo o vídeo com essas informações para vocês poderem me ajudar. Deixem seus comentários aqui embaixo, tá bom? Mais uma vez, se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha que vocês já sabem. Ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal,
Tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.